Ei pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, a gente vai tratar do método do disco, que permite a gente obter o volume de sólidos de revolução utilizando integrais definidas. A ideia intuitiva do método eu discuti no vídeo que eu vou deixar no card. Vale a pena dar uma olhada porque o vídeo ficou bonitinho, cheio de figurinhas, tem algumas animações que dá para entender melhor qual é a ideia por detrás do método, tá ok? Então só para a gente entender o problema, né? O objetivo aqui é calcular o volume de um sólido é obtido quando a gente rotaciona uma região D do plano em torno do eixo X, né? Então aqui, nessa figura, né, eu estou imaginando aqui o gráfico de uma função contínua f, e aí eu estou observando ela restrita ao intervalo AB, né? O x aqui está variando entre A e B, e os valores de y estão variando de zero, que é esse nível, né, até o f de x. Então, na verdade, a região, né, a região D, é essa aqui, né? Essa aqui é a região D. Quando a gente pegar e rotacionar essa região em torno do eixo X, eu vou obter algo próximo disso aqui, né? Então, qual que é a ideia para tentar determinar o volume desse cara, né? Na verdade, a gente vai pegar esse intervalo e encher de pontos, mais ou menos como a gente fez no caso do problema da área. Eu também vou deixar esse vídeo no card, tá? A gente enche aqui de pontinhos. À medida que a gente vai enchendo de pontos, né? Esse ponto aqui vai ser o x0, esse ponto aqui vai ser o xn, né? Xn. Acho que não está ficando tão embolado. Eu vou colocar vários pontos aqui, tá? x1, x2 e por aí vai, tá? Então, quando eu fizer isso aqui, ó, eu vou obter aqui um xi menos 1 e aqui um xi, né? Em que o i aqui é um contador, né? Ele vai variar de 1 até o n, né? E aí eu tenho x1, x2, x3 e por aí vai, tá? O que ocorre? Assim como a gente fez no caso do cálculo de área, né? A gente vai imaginar aqui dentro, vou pegar aqui um pontinho, né? Vou pegar um pontinho aqui, eu vou chamar ele de xi estrela. Bom? E por que eu vou escolher esse ponto, né? É porque a partir dele, eu vou olhar para a imagem e vou imaginar aqui um retângulo, né? Na hora que a gente pegar esse retângulo e rotacioná-lo, a gente vai obter um cilindro, né? E esse sujeitinho aqui, ó, ele vai ter uma medida Δx para a gente, né? O meu Δx aqui no caso vai ser dado por B menos A sobre N, né? De tal modo que o espaçamento aqui entre os pontos, né? Aqui tem o x1, tem o x2, né? E por aí vai, né? O espaçamento entre esses pontos é sempre o mesmo, né? Que é o Δx, né? Agora veja, na hora que eu rotacionar esse sujeito em torno aqui do eixo x, o que vai acontecer, né? Eu vou desenhar do lado de lá para não poluir demais essa figura, tá ok? Então nota aqui que essa figura, na verdade, é esse retângulo rotacionado em torno do eixo x, né? Lembra do que eu falei, né? A altura desse cara aqui vai medir Δx, né? A altura do cilindro. E o raio dele vai ter essa medida aqui, né? Esse sujeito aqui eu estou chamando ele de xi estrela, né? Então, esse cara aqui, ó, é o f de xi estrela. Bom, o volume aqui, o volume desse pedacinho, eu vou chamar ele assim, né? O volume do iésimo cilindro vai ser dado o quê? Por π r ao quadrado vezes a altura, né? Que é π f de xi estrela ao quadrado, né? Δx. Esse é o volume de um desses cilindros, né? Ou, como queira, de um disco desse, né? Porque a ideia é que quando o n ficar indo para infinito, né? Quando o n for muito grande, o Δx vai ficar bem pequenininho. Então, na verdade, esse cara ele é meio achatado, né? Esse Δx é muito fininho, né? Por isso que a gente chama de método do disco. E aí o volume ele vai ser aproximado pela soma. Aliás, aqui eu não vou chamar de VI, né? Eu vou chamar de delta VI, tá bom? Para dar a ideia de que ele é pequeno, né? Quando esse cara é pequeno, esse cara é pequeno. Eu vou somar os delta VI. Com I variando de 1
até n, né? E esse troço aqui é o somatório de π, f de xi estrela, ao quadrado, né? Delta x quando i varia de 1 até n, né? Certo? Aí a ideia é o quê, né? Que o volume total ele vai ser obtido quando n for para infinito, né? Então você vai fazer essa conta, né? Limite somatório quando i varia de 1 até n, né? De π f de x estrela ao quadrado delta x, né? Quando n vai para infinito. E esse sujeito aqui nada mais é do que a integral definida, né? Só que veja, né? O importante aqui não é memorizar essa fórmula, tá? Isso, na verdade, não ajuda tanto, né? O melhor é você entender essa ideia geométrica que a gente discutiu aqui. Isso sim que é o importante, né? E claro, saber, né, que quando o n vai para infinito, isso aqui dá para a gente a integral definida, tá certo? Agora vamos dar uma olhada no computador como que fica essa ideia intuitiva de pensar no disco. Para a gente entender de forma esquemática o que a gente colocou no quadro, a gente vai raciocinar da seguinte forma, né? A gente está aqui com a região, rotacionou, obteve a superfície, né? A gente pode pegar essa superfície e fatiá-la usando um plano que é perpendicular ao eixo de rotação. Nesse caso, o eixo de rotação é o eixo x, né? Então, à medida que a gente vai variando aqui, né, a gente vai tendo planos para cada x, né? E que eu estou pensando que para cada x eu tenho um plano. A interseção deste plano com a superfície vai dar o quê? Vai dar um disco, né? Então, deixa eu colocar o disco aqui, retirando a superfície e o plano, né? Deixa eu tirar a superfície. Aí, ó, tá aqui o disco, percebe? Esse disco, a gente pode pensar nele como sendo um cilindro muito fininho, né? Já que ele é um cilindro muito fininho, o que que vai acontecer, né? A gente sabe que o volume do cilindro é dado por πr ao quadrado vezes h, em que r é o raio e h é a altura do cilindro. Lembra que a altura para a gente é fininha e é um ΔX, né? Então, a gente vai ter o volume de cada disco dado por π, raio, que no caso é o f de x, né? Que é essa medida aqui, ao quadrado vezes o ΔX, né? E aí, qual que é a ideia, né? A ideia é que quando a gente somar o volume de cada um deles, né? E aí, somar o volume para a gente seria, no caso, integrar, né? Então, quando eu falo somar, eu estou pensando... Estou colocando até entre aspas aí, né? É que a ideia da integral é fazer uma soma contínua, tipo isso que está aparecendo aí na tela, tá vendo? A gente está somando o volume de cada disquinho para obter o volume total, tá ok? Na próxima videoaula a gente faz alguns exemplos, tá bom? Vou encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a ideia. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau!